Há 100 anos, o rei Dom Carlos foi assassinado no Terreiro do Paço. Com mais de 6 livros a assinalar a data, entre uma biografia do rei, do historiador Rui Ramos, o atentado explicado às crianças e uma análise da imprensa estrangeira da época, destacamos um que se centra noutra parte da história, aquela que sucedeu ao crime e que envolveu a justiça portuguesa durante 2 anos. Uma investigação que coligiu mais de 5.000 peças entre testemunhos, provas e indícios e que a uma semana da Revolução, que daria lugar à Primeira República, foi mandada arquivar pelo então Presidente do Conselho, Afonso Costa. Não viu a barra do tribunal, mas também não voltou a aparecer num registro que deixe memória. Quando passam 100 anos sobre o homicídio do rei e do seu filho, Dom Luís Filipe, um crime sem culpados ou detenções, o dossiê regicida o processo desaparecido, redigido por especialistas em balística, medicina legal, historiadores e encabeçado por Mendo Castro Henriques, traz a lume documentos que suportam a tese de que o extravio deste processo foi propositado. Nós temos aqui um documento, que este sim é inédito, vai ser publicado no livro, é muito importante porque tem a data de 16 de outubro de 1910, é assinado pelo juiz de instrução António de Almeida Azevedo e ele indica que foi na semana anterior, tinha estado a entregar em Lisboa, e nós sabemos por outras fontes que foi ao Dr. José Barbosa, chefe de gabinete de Afonso Costa, então Ministro da Justiça do Governo Provisório, e ele diz claramente: lá fui entregar o processo do regicídio. Portanto, é daqueles documentos que vale a pena pesquisar 1.200 para encontrar um como este, porque é uma prova cabal, enfim, com o autógrafo, de que não só ele diz isto, como diz que tinha entregado na semana, 2 semanas antes, ou 3 semanas antes, ao Presidente do Conselho, e ele disse-me que não podia ir para juízo porque era a desgraça dos dissidentes. Entre 1880 e 1914, na Europa e nos Estados Unidos, há mais de 400 atentados contra chefes de Estado, governantes e reis, numa onda de violência que culminou no atentado que levará à Primeira Guerra Mundial. Se muitos foram atos de indivíduos isolados que participavam no ambiente anarquista, Buissa e Costa, os regicidas mais conhecidos e que perderam a vida a matar o rei, não foram os únicos que prepararam o atentado. O mais decisivo da investigação é mostrar que o regicídio não foi um ato isolado de 2 indivíduos que à última da hora ali apareceram e de uma forma mais ou menos desgraçada, o Buissa e o Costa decidiram atentar contra a vida do rei. Há aqui acontecimentos sucessivos que mostram de que houve uma decisão por uma estratégia de revolução e não uma estratégia eleitoral por parte dos setores radicais do Partido Republicano nas vésperas do regicídio. Os altos mandos da conjura revolucionária estavam todos na prisão. E as decisões tiveram que ser tomadas pelas bases. Como é natural, as bases nem sequer tinham comunicação entre si, o que significa que houve reuniões variadas e planos B, digamos assim, variados, que vieram ao de cima no dia do regicídio. Mas são estas bases que, de uma forma não coordenada, vêm para a rua no dia 1 de fevereiro. E daí os relatos completamente desencontrados do que aconteceu. Um enigma com inúmeras teses que tem apaixonado historiadores ao longo do último século e que na data do centenário ganha nova vida com visitas guiadas ao Terreiro do Paço, onde está patente uma exposição sobre Dom Carlos, o rei constitucional, debates da iniciativa da autarquia de Lisboa e conferências que têm lugar um pouco por todo o país. Tentando fazer agora o julgamento que não se realizou há 100 anos, os historiadores lançam os dados sobre as teses. Agora é o tempo dos factos. E, nesse sentido, o nosso livro vem pôr os factos e não as ilusões ou as ideologias em que a morte do rei impediu claramente o país, se formos para os SES, de seguir um caminho semelhante a outras monarquias europeias, como a Espanha, a Bélgica ou a Holanda. Fomos ao Terreiro do Paço, atrás do Landau, que no final da tarde de 1908 ali passou. E avistamos a posição de José Nunes, que admitiu a Aquilino Ribeiro ter disparado várias vezes em direção à carruagem real. Nenhuma bala acertou no alvo. Nunes servia apenas para desviar a atenção da pouca polícia que estava no local. Poderá, contudo, ter sido determinante para uma súbita paragem do Landau, que fez com que Dona Amélia e Dom Manuel caíssem no chão da carruagem e não fossem também assassinados. Ele desembarcou cerca das 5h20 da tarde na então estação de Sul e Sueste, que não é exatamente no sítio onde fica hoje, mas que é muito próximo aqui deste torreão da ala poente, não é, do Terreiro do Paço. Recusou
os automóveis que estavam à disposição e que obviamente lhe dariam outro tipo de segurança. Pediu mesmo que na carruagem ao landau a carruagem seguisse aberta, sem capota. E, portanto, ele tomou todos os atos para mostrar: eu sou o rei, estou aqui porque estou na minha terra, na minha capital, a dar uma prova de destemor, independentemente dos avisos reais que tinham chegado ao Presidente do Conselho, João Franco, e ao próprio rei, aliás. As balas de José Nunes atingiram a 13ª coluna a cerca de 2 metros de altura. Hoje, no lugar dos buracos, há cimento a tapar a história viva do Terreiro do Paço. Notam-se nessa coluna os impactos de tiros falhados. Possivelmente terão sido mesmo, tanto quanto sabemos, há testemunhos sobre isso, os tiros disparados por José Nunes, um dos carbonários que faziam parte dos grupos de ataque nessa manhã do 1 de fevereiro e que em livros e em vários depoimentos contou a sua participação e, nomeadamente, nas suas conversas com o Aquilino Ribeiro, quando Aquilino Ribeiro com ele visita ao Terreiro do Paço, e estiveram a examinar essa mesma 13ª coluna das arcadas. Mendo Castro Henriques aponta o dedo aos setores mais radicais do Partido Republicano, que depois de vários desaires eleitorais decidem passar para a via revolucionária, encontrando o seu exército na Carbonária e, com a ajuda de algumas lojas maçónicas, adquirem armas no estrangeiro e financiamento nos dissidentes monárquicos. É de facto quase um ato suicida, ou seja, as possibilidades de escaparem com vida eram muito reduzidas. Qualquer deles faz um testamento, não é? Deixa escrito as últimas disposições, porque está consciente que era capaz de ser o último momento da vida, não é? E mais conscientes estavam os camaradas carbonários que possivelmente os eliminaram, não é? Esta certeza com que se diz que há eliminação é porque se verificou noutros casos a seguir, não é uma especulação. Há 7, 8 casos de eliminação de carbonários, alguns deles ligados a estes grupos, que falaram mais ou estavam a fazer chantagem ou ameaçavam falar e que foram eliminados fisicamente, não é? Assim foi preparado, executado e depois silenciado o crime quase perfeito que teve como resultado a morte do rei e do seu filho e cujo centenário se assinala agora.